eu comecei a me envolver com a prática do desporto, não com as pessoas com deficiência. Eu comecei a me envolver com a prática do desporto quando criança, já, enfim, na brincadeira, com o desporto convencional. O contato que eu tive com as pessoas com deficiência visual, o primeiro contato que eu tive foi ainda na adolescência, quando eu fui estudar no colégio interno em São Paulo, no Instituto Padre Chico. Então, eu passei 3 anos no Instituto Padre Chico, completei lá o então ginásio. Ao voltar para Curitiba, eu procurei algumas pessoas cegas aqui na cidade para formarmos. Na época eu falava em time de futebol. Eu comecei a jogar futebol, comecei a praticar essa modalidade ainda com as pessoas convencionalmente chamadas de videntes, né, com as pessoas que enxergam. Fui conhecer o futebol jogado por cegos lá em São Paulo. Quando voltei, procurei, como eu te disse, algumas pessoas em Curitiba. E em 1980, melhor dizendo, eu fui convidado, tive um convite feito pelos cegos de Curitiba por uma associação chamada Associação de Deficientes Visuais do Paraná, a Devipar, que tinha sido fundada pelos cegos no ano 79. Em 80 eles me convidaram porque haveria em Curitiba uma competição das APAES, era Olimpíadas das APAES. E nessa Olimpíada das APAES os cegos participavam também. A primeira participação dos cegos nas APAES aconteceu em 1978, nos Jogos de Natal. Então em 80, não me lembro qual era a versão dessa Olimpíada das APAES, no ano de 80, nós fomos convidados e lá participamos. Então lá fiquei conhecendo inclusive algumas equipes de cegos fora de Curitiba, do resto do país. Nesse minuto, né, em novembro de 1980, eu entendi que era viável, era momento. Eu cursava a faculdade de Direito, nessa época, estava no final da faculdade de Direito, a qual acabei abandonando por conta do esporte, diga-se de passagem. E nesse minuto, como eu dizia, nós entendemos que era viável, era possível criarmos ou imaginarmos uma organização do desporto de cegos no Brasil. Em dezembro de 80, nós recebemos um convite da equipe de Santa Catarina, Associação Catarinense para a Integração do Cego, a SIC, que nos convidou para fazer uma partida amistosa, vamos dizer assim, de futebol. Fomos lá, isso aconteceu no dia 12 ou 13 de dezembro de 1980. E ali começamos a traçar futuras conversações para a criação de uma associação nacional, não tínhamos ainda o nome. Em janeiro de 1981, eu fui convidado, eu não sei bem como é que a pessoa, o senhor Aldo Mícoles. O Aldo Mícoles foi um dos grandes ícones do paradesporto do país. O Aldo Mícoles, no início dos anos 60, juntamente com uma pessoa chamada Robson Sampaio, do Rio de Janeiro, deu início, os primeiros passos no paralimpismo do Brasil. O Robson Sampaio, um brasileiro carioca que estava nos Estados Unidos, conheceu lá nos Estados Unidos uma outra pessoa chamada Sérgio Del Grande. Lá eles também conheceram o paradesporto, né? Na verdade que nem era chamado de paradesporto, mas conheceram o basquete em cadeira de rodas, lá nos Estados Unidos. Trouxeram isso para o Brasil e dali, o Sérgio Grande em São Paulo e o Robson Sampaio no Rio de Janeiro, cada um acabou liderando um movimento que criaram 2 clubes esportivos. Um chamado Clube do Paraplégico de São Paulo e outro Clube do Otimismo no Rio de Janeiro. E nesse minuto o Aldo Mícoles, envolvendo-se com o Robson Sampaio, acabou dando os primeiros passos do paralimpismo do Brasil. Chegou até mim um convite para participar com ele de uma reunião realizada, como eu disse, se não me engano, no dia 17 de janeiro de 1981. Me reuni com o senhor Aldo e com uma pessoa do Rio Grande do Sul chamada Venceslau Padilha. Conversamos e naquele minuto foi que se deu o primeiro passo para a criação da ABDC, Associação Brasileira de Desporto para Cegos, mais tarde criada em 1984, mas o princípio, a ideia de se criar uma organização desportiva que dirigisse os destinos do desporto de cegos do Brasil, nasceu exatamente naquele minuto, lá com o senhor Aldo Mícoles, o Mário Sérgio e o Venceslau Padilha. E em março de 81, lá em Porto Alegre, iniciamos e criamos, na época, o primeiro torneio de futebol sul-brasileiro, que teve a participação da Adevipar, que era essa Associação de Deficientes Visuais do Paraná, o Instituto Santa Luzia, de Porto Alegre, e também essa associação, Sociedade Esportiva Luiz Braille. De lá, essa organização começou a tomar corpo, o grupo de cegos começou a se reunir mais, começou a contactar mais, até que em 83, em julho de 83,
também numa reunião com o Sr. Aldo Miklos, do Rio de Janeiro, nós decidimos a criação da Associação Brasileira de Desporto para Cegos, ABDC. E em novembro de 1983, em um torneio ainda promovido, nós participávamos ainda junto com a Andy no Rio de Janeiro, no campeonato de atletismo e natação. Ali nós resolvemos, e com mais 8 entidades de deficientes visuais que se mobilizaram e fundaram, vamos dizer assim, a Associação Brasileira de Desporto para Cegos. Nós tivemos uma reunião no dia 14 de dezembro de 83, na então sede do CND. E lá fomos informados, na verdade nós fomos informados antes, nos bastidores, que o Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro tinha interesse de dirigir o desporto nacional. Lá, inclusive, tivemos um embate, foi até histórico, porque o então presidente do CND, general César Montanha, ainda sob o resquício da ditadura, ele tinha por interesse que realmente o desporto nacional de cegos fosse dirigido pela Benjamin Constant. Nós nos colocamos totalmente contrários, o grupo de entidades, éramos em 8, brigamos, argumentamos, defendemos, e até que ao final da reunião conseguimos garantir que a Associação Brasileira de Desporto para Cegos, a ABDC, seria fundada e que ela teria e seria dirigida exclusivamente por entidades de cegos e não para cegos, que era a diferença que nós fazíamos entre os institutos, que eram dirigidos por outras pessoas, e as associações, as entidades que eram criadas para serem dirigidas por pessoas cegas. Então isso permaneceu, na época foi uma defesa, uma barreira que nós criamos contra institutos e outros que pudessem vir participar e dirigir a nossa associação. O próprio Benjamin Constant acabou, os alunos e ex-alunos do Benjamin Constant acabaram criando uma associação chamada CEDEVERGE, que foi a que representava o grupo do Rio de Janeiro, para que eles pudessem participar da ABDC. Isso permaneceu até mais tarde, depois os estatutos foram modificados, hoje a participação dos institutos é perfeitamente viável, mas o destino do desporto de cegos no Brasil foi garantido e até hoje é dirigido por pessoas cegas, ex-atletas ou outras pessoas profissionais, participantes, mas de qualquer forma isso foi garantido naquele minuto lá. Depois dessa reunião do CND, o próximo passo jurídico foi nos reunir no dia 19 de dezembro lá em Florianópolis, onde montamos os estatutos da ABDC. E no dia 19 de janeiro de 84, oficialmente foi criada a Associação Brasileira de Desporto para Cegos, ABDC, registrada no Rio de Janeiro, que era o fórum da nossa época, a base da ABDC. Depois, lógico, as coisas andaram, as coisas foram evoluindo. Em 84 mesmo nós tivemos a primeira participação da seleção brasileira em uma competição internacional. Na primeira seleção brasileira, que foi a Nova York. E nessa viagem nós tivemos assim a dificuldade de ter os recursos financeiros para levar esse grupo para lá. Então cada um correu, cada um conseguiu sua passagem. E uma das coisas extremamente curiosas que aconteceu, que graças a Deus deu certo, que quase que perdemos as primeiras medalhas, que no último momento faltava uma passagem para um atleta, ou para um atleta, e não sabia quem não iria, quem iria, quem não iria, e pelo nosso pouco conhecimento que tínhamos dos resultados internacionais, das competições internacionais, naquele momento, o atleta que não iria a Nova York, que não iria para a Olimpíada, a princípio seria a Annelise Hermann, a única menina do grupo. E fomos a Nova York, não tínhamos o conhecimento técnico das competições ainda, não sabíamos qual era o nível, não sabíamos o que iríamos enfrentar. Na verdade, eu mesmo, por resultados que nós não sabíamos ainda, saí do Brasil acreditando que tinha grandes possibilidades de obtenção de medalhas. Então fomos para lá. Ao resultado final, todos os homens não chegaram, ninguém chegou à final, vamos dizer assim, e as únicas e primeiras medalhas do grupo da Seleção Brasileira de Deficientes Visuais até hoje, no caso, que foram as primeiras medalhas, foram conquistadas pela Annelise Hermann, que era, em tese, aquela que iria perder a vaga se não tivéssemos a última passagem. Cometeríamos um erro, um equívoco histórico, esplendoroso, porque não teríamos as primeiras medalhas em 84.